Olá pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo sobre Framework Django. Nessa aula eu trouxe um conteúdo extra, né? A gente vai estar conhecendo um pouco mais sobre o nosso parâmetro request, que é esse que a gente passou aqui, né, no método index. E que eu coloquei para vocês que é um parâmetro que precisa estar em todos os métodos da nossa view, né? Então, cada método da view precisa passar esse parâmetro request, porque ele traz informações da requisição que são importantes para o método render, que faz a renderização do template. Então, para a gente testar esse, esse parâmetro, né, essa propriedade, que na verdade é um objeto, a gente vai fazer o seguinte: eu vou criar uma variável, vou chamar essa variável de var request. E essa variável var request, ela vai receber uma descrição do objeto request, né? Como é que eu faço essa descrição do objeto request? Vou fazer essa descrição através do método D, que é um método do Python, tá? Então, esse método D é um método do Python que ele imprime uma descrição das propriedades, né, seus atributos e métodos, no caso, em relação ao objeto. Então, eu coloco aqui o meu objeto request dentro do dia e atribuo isso à variável var request. Aqui no meu dicionário de dados, eu vou passar aqui um novo dado, né? Que vai ser o request. Eu posso chamar de var underline request. E esse var request vai receber o quê? O valor de var request, que é essa variável que recebe um descritivo da requisição. Tá? Então, repetindo, o método D, ele imprime todos os atributos e métodos de um objeto. No caso aqui em questão, nós estamos fazendo isso no objeto request. Vou salvar isso aqui. E lá no meu template, que é o index.html, eu vou criar uma nova informação. Coloca aqui, ó, meu request é. E aí eu vou imprimir o valor-chave que eu estou passando. No caso, var request. Preciso imprimir essa informação. Salvei. Agora, aqui no meu template. E deu um problema de indentação. Provavelmente eu dei o tab lá na definição. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Tá vendo? Eu dei um tab. Então, dá 4 espaços. 1, 2, 3, 4. De que ele já tá ok. Então, aqui ele está imprimindo as propriedades do meu objeto request. Então, o objeto request ele possui alguns atributos. Esses aqui são objetos, né? Mas ele carrega também alguns outros atributos que nós podemos ver aqui embaixo, tá? Não vou estar explorando todos esses recursos, porque são muitas informações, e para o propósito que a gente quer fazer um conhecimento prévio, né, das informações do cliente, mais informações mais básicas, a gente vai focar, né, pura e simplesmente aqui na propriedade meta, né? Então, se vocês quiserem estar pesquisando as outras propriedades, né, e métodos que estão aqui, vocês podem fazer essa pesquisa extra
com mais profundidade. Nesse momento eu vou estar explorando somente o objeto meta. Então perceba que o meta também é um objeto, só que é um atributo de request. É um atributo que é um objeto. Para que eu possa acessar, né, um atributo de um objeto, né, no caso meta é um atributo do objeto request, aqui no, no código eu vou colocar request.meta. Tá? Observe que eu fiz isso no próprio método dir, que é um método que escreve, né, as propriedades de um objeto. Eu estou fazendo isso porque meta também é um objeto. É um objeto de request. Esse objeto meta, ele carrega informações que são metadados, ou seja, são dados que falam sobre a requisição. Por isso que eu vou continuar colocando aqui, né, dentro do dir. Vou salvar isso aqui. E agora eu vou executar não mais o request, mas o objeto meta. Então, veja, esse objeto que eu estou imprimindo aqui, na verdade, não é o request. Tá? Poderia, inclusive, aqui no HTML, aqui, meu request.meta é, para que a informação fique correta. Tá? Meu request.meta é. Então, o request é um objeto, meta também é um objeto. Por ser um objeto, ele possui várias propriedades. Tá? E da mesma forma que o request, onde a gente focou, né, aqui nesse momento no meta, eu também vou focar, né, no método, no caso aqui, que é o método get. Deixa eu tentar identificar esse método aqui. Método get. Isso, esse aqui, ó. Tá? Então, dentro do objeto meta, eu vou trabalhar o método get. O que esse método get faz? Ele pega as informações de meta, no caso, os metadados. Quais metadados são esses? No caso aqui, o remote ADDR, HTTP host, HTTP accept language e o HTTP user agent. Deixa aqui uma breve descrição do que representa cada um desses metadados. Né? Então, esse primeiro aqui, ele vai recolher o endereço de IP do cliente que fez a requisição. Esse segundo, ele vai pegar o nome do host, da URL da requisição. Esse terceiro aqui, ele vai pegar quais são as linguagens que são aceitas pelo navegador. E esse último, ele vai pegar qual é o navegador utilizado e qual o sistema operacional usado. Tá? Então, são vários metadados diferentes que carregam informações diferentes. Vamos seguir essa sequência. Tá? Então, para que a gente possa pegar esses metadados aqui, nós vamos usar o método get da propriedade, que também é um objeto, chamado meta. Como é feito isso? Então, aqui no meu view, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável para cada metadado. Vou criar uma variável para esse metadado. E o que é que esse metadado, essa variável vai receber? Vai receber justamente esse mesmo metadado. Request.meta.get. E aqui eu passo entre aspas o metadado que eu quero pegar. Né? Então, estou pegando o remote ADDR. Isso aqui é o IP do cliente que está fazendo a requisição de uma determinada rota. No caso aqui da rota index. Então, eu posso, aonde tem aqui var request,
Vou mudar para IP. E aqui eu vou colocar a variável que carrega o IP, que é o remote ADDR. Tá? Na minha index, como eu tenho uma chave nova que é o IP, preciso colocar essa chave nova que é o IP. Então, coloco aqui meu IP é, e aqui eu vou colocar IP, certo? Vamos lá no navegador e atualizar. Aqui no meu caso, como eu estou fazendo um acesso local, meu servidor é local, ele identifica meu endereço IP local. Mas essa aplicação, quando ela for rodar em um servidor da web, na internet, aqui onde tem meu IP, vai exibir o endereço de IP público do cliente, tá? Não o IP local, mas o IP público. Beleza. Na continuidade, vamos passar para o próximo metadado, que é o HTTP host. Então, eu vou criar uma variável com esse mesmo nome. E aí, essa informação vai ser preenchida de request.meta.get. E aí eu coloco o metadado que traz essa informação, que é o mesmo nome da variável. Aqui eu vou ter que criar uma nova informação, né? Vou chamar de host. E aqui eu vou colocar, passar o HTTP host. Tenho que colocar também no HTML, né, no template. Coloco aqui meu host. É host. Deixa eu só confirmar se é host mesmo. Host. 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 E aí ele pegou o endereço do host, né? Ó, localhost, 8.000, que é justamente aqui, ó, esse endereço. Então ele pegou essa informação para a gente. Passar para o próximo metadado, que é esse aqui. Então esse metadado vai receber da mesma forma de request.meta.get. Eu vou chamar esse novo valor de linguagem. Vou colocar um L minúsculo para ficar mais fácil de lembrar. E aqui eu vou colocar HTTP set language. No nosso index, da mesma forma, vou criar aqui uma nova informação. Minha linguagem, minhas linguagens aceitas são. E aí eu coloco aqui, ó, linguagens. Vou atualizar aqui. Ele não mostrou as informações. Deixa eu dar uma
conferida novamente a minha view para ver se está faltando alguma coisa. Eu passo aqui, né, a variável, ela é atribuída aqui. Linguagem, deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. Ah, tá, ó. Coloquei no plural, mas lá na chave eu coloquei linguagem. Fiz aí o ajuste. E ele me passou esse conjunto de informações. Na verdade, o que, que esse conjunto de informações representa? Aqui ele passa uma série de linguagens que são aceitas, né? Então, nesse navegador em específico, nós aceitamos, né? Esse navegador pode aceitar o português de Portugal, né? E aí tem também o português, tem também o inglês. Provavelmente aqui é o inglês dos Estados Unidos, e aqui talvez o inglês britânico ou uma mistura entre o inglês dos Estados Unidos e o britânico, né? E esse valor que eles colocam aqui é o valor que mostra a prioridade. No caso, isso aqui, nessa relação de menor prioridade, 0,7. Esse aqui é melhor que esse em termos de prioridade, mas também não é o prioritário, 0,8. O maior número, no caso, é o número da linguagem que mais tem prioridade. Esse aqui, ó, ele tem a prioridade 9, tá? E aí é a segunda prioridade da lista, ok? Deixa eu só conferir aqui, eu acho que eu causei uma leve confusão. Esse aqui é o de última prioridade, depois vem esse aqui, depois vem esse aqui, né? E esse aqui é a linguagem preferida, tá? Observem que a linguagem preferida é o 1. E aí, como é a preferida, não tem a informação do que. Se que esse parâmetro que informe a prioridade. Então, ele é o primeiro. Então, no primeiro, ele não mostra, que é o valor 1. 0,7, 0,8, 0,9, 1. Tá? Só que ele não mostra esse valor 1. Então, o primeiro é sempre o de maior prioridade. E se eu quisesse pegar essa informação aqui, pegar a linguagem preferida? Então, a gente poderia vir aqui na view, criar aqui uma nova variável, linguagem preferida. E aí eu vou receber, né, o meu HTTP request, HTTP accept language, perdão. Só que eu quero fazer uma manipulação nessa string. Vamos analisar como é que ela está posta aqui. Então, eu tenho essa linguagem, e aí eu tenho uma separação por vírgula para cada linguagem. Aqui é uma linguagem e sua prioridade. Aqui é uma outra linguagem e sua prioridade. E aqui é uma outra linguagem e sua prioridade. Então, eu posso criar um vetor para receber cada uma dessas posições, tá? Cada uma dessas posições aqui. E aí eu quero pegar só o primeiro para mostrar a preferida, tá? Quero pegar somente essa. Eu sei que a separação é por vírgula, então eu posso vir aqui e colocar da seguinte forma, ponto split. E aí, eu vou explicar o seguinte para vocês. Isso aqui é uma string. Na nossa última aula, eu expliquei para vocês que as strings, elas são objetos, no caso no Python, tá? Toda string, ela é um objeto.
E como objeto, ela possui métodos, né? E a string possui um método chamado split, que permite quebrar uma mensagem, e aí a gente pode quebrar com a informação de qual é o mecanismo que permite essa quebra. Esse mecanismo de quebra pode ser uma vírgula, pode ser um ponto e vírgula, pode ser qualquer coisa, inclusive espaço. Mas no nosso caso aqui, o que separa cada linguagem ó, é uma vírgula. O que separa essa linguagem aqui da próxima é uma vírgula. Da mesma forma aqui, ó, separa essa linguagem aqui é uma vírgula. Lembrando que aqui nós temos a linguagem e a sua prioridade. Então, essa prioridade é dessa linguagem. Então, é uma informação só. E eu só preciso da primeira, que é a prioritária. Tá? Então, aqui eu dou um split e digo, olha, toda vez que você encontrar uma vírgula, coloque esse valor, né? Separe esse valor e coloque uma posição no array. No caso, o nosso array vai ser esse aqui. Tá? Linguagem preferida. Como isso aqui é um array, para a gente pegar a primeira posição dele, aí eu coloco assim, ó, linguagem preferida na posição 0. Tá? Só que eu não vou colocar nesse local, vou colocar dentro do nosso dicionário de dados. Então, aqui eu passo um novo dado, vou chamar de linguagem preferida. E ele vai receber linguagem preferida na posição 0, que é o primeiro elemento. Tá? Eu copiei essa chave aqui e lá no meu index está exibindo essa informação. Minha linguagem preferida é. Beleza. Aqui eu atualizo e ele mostra justamente a nossa primeira linguagem, que é a linguagem prioritária, né? De prioridade 1. Então, menor que a prioridade 1, 0,9, menor ainda 0,8 e a última nessa lista aqui, 0,7. E se eu abrir esse mesmo endereço no Internet Explorer, será que vai ter alguma diferença? Vamos testar aqui. Veja que na abertura aqui do Internet Explorer, algumas coisas mudam, né? Diminuir aqui o zoom. Então, o IP, ele se mantém, né? Não muda, porque é uma informação do cliente, no caso, da minha máquina. O endereço também não muda, só que as linguagens aceitas, elas mudam, né? No caso do Chrome, aqui é o Chrome e aqui é o Internet Explorer, o Edge. E no caso do Edge, a minha prioridade ó, é o PTBR, que é o primeiro. Veja como aqui tem mais linguagens aceitas, ele mostra aqui o último ó, como 0,6 prioridade. Aqui tem menos, aí ele mostra 0,7. Se tivessem mais linguagens aceitas, essa numeração ela seria ainda um pouco maior. Tá? Então veja que muda aqui, ó, a linguagem preferida do Internet Explorer aqui, no caso, é o PTBR. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Então vamos lá. Na nossa sequência, nós temos também aqui ó, o user agent. Eu deixei ele por último de forma proposital. Porque se a gente pegar aqui na nossa view e criar uma variável chamada
user agent, o mesmo nome. E ela vai receber o request.meta.get. E aqui eu vou passar o metadado que eu quero acessar, HTTP user agent. Como tem um novo dado, o dicionário vai também receber uma nova informação. Vou colocar aqui user agent. Vai receber variável HTTP user agent. Vamos atualizar isso aqui, para ver a informação que ele vai nos apresentar. Vou ter que colocar aqui na template. Meu user agent é. E aí eu vou colocar a variável que é enviada lá da view. User agent. Bom, veja que ele mostra aqui um conjunto de informações aqui. No nosso caso, esse aqui é o Chrome. Ele mostra Mozilla, que é Chrome, que é Safari. Vou abrir essa mesma página também no Internet Explorer. Tá? Da mesma forma, passa todas essas informações. Isso aqui não era para acontecer dessa forma. À medida que eu pedisse para imprimir, era para ele mostrar o navegador correto. Só que aí o Django ele oferece uma solução. Na verdade, o Python oferece uma solução para melhorar essa formatação, que foi a solução que eu coloquei aqui. Ó. Instalar um pacote denominado User Agents. E esse pacote User Agent, ele dispõe de um método chamado parse. E aí esse método permite que a gente possa acessar de forma correta as informações do nosso User Agent. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Não é um pacote novo que não está instalado, eu vou precisar matar o serviço, né? Ctrl C, C. Pronto. Veja, eu preciso instalar esse pacote, é um pacote novo. Vou copiar ele e para que eu possa verificar, né, se já existe esse pacote, eu posso digitar pip espaço list. Aqui a gente não identifica o pacote que a gente quer instalar. User Agents. Então, eu vou precisar instalar ele. Da mesma forma como eu instalei o Django, que eu instalei a Virtual Env, a gente vai fazer aqui para esse pacote. Então, pip install User Agents. Instalou. Vou novamente executar o pip list para ver se... Então, ele instalou aí o User Agents, né? E mais uma dependência dele, né? Um pacote extra desse pacote. Então, ele traz dois pacotes. Agora, lá no nosso código, a gente vai importar esse novo pacote que foi adicionado no nosso gerenciador de pacotes, que é o User Agents. Então, desse pacote, eu somente quero usar o método parse. Tá? Esse método parse é um método que permite formatar o resultado
desse HTTP User Agent, que é um metadado, né, que a gente extraiu da requisição. E como é que eu faço isso? Digamos que eu vou chamar isso aqui ó, de string. Então, isso aqui é a minha string que eu retorno desse get em meta que puxa o metadado HTTP User Agent. Agora eu quero pegar, por exemplo, somente o nome do meu browser, do meu navegador. Vou colocar aqui, ó, navegador. Tá? Então o navegador vai receber. Aí eu vou passar aqui o método parse. E o meu método parse vai receber como parâmetro essa string. Qual é a lógica por trás disso aqui? Isso aqui retorna uma informação que é uma string, bem extensa, né, com várias informações. E o método parse permite a interpretação correta dessas informações. Então, essas informações aqui, sem o método parse, elas não retornam as informações precisas, né? Como a gente viu aqui, né? Então, esse navegador é o Chrome e ele mostrou o Chrome aqui embaixo, mas mostrou informação do Safari, que é um outro navegador, mostrou o Mozilla. Então, ele não interpretou corretamente essas informações. E aí o método parse ele permite fazer essa correção. Tá? Então, vou corrigir a string. Só que esse método ele vai além dessas correções. Ele permite que a gente possa transformar isso em um objeto. Então, navegador, na verdade aqui agora, é um objeto, porque o retorno do parse é um objeto. E aí a gente pode acessar propriedades como sistema operacional, como browser e várias outras informações. Vamos ver aqui. No nosso dados, eu vou apagar esse user agent, tá? Eu coloquei para testar. Eu vou criar aqui uma variável para receber o nome do browser. Então, eu vou colocar aqui, ó, browser. E como é que eu pego o browser? Vou pegar o browser através do objeto navegador. Tá? Então, eu vou colocar aqui, navegador. E como ele é um objeto, a gente tem duas propriedades diretas, né, do método parse, que é a propriedade browser, que é o navegador, ou a propriedade OS, que é a propriedade do sistema operacional. No nosso caso aqui, a gente vai pegar o do browser, porque a gente quer pegar o nome do navegador. Eu vou imprimir somente isso, somente navegador.browser, para a gente ver o que é que a gente vai obter de resposta lá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de forma gradual. Vou colocar só navegador, tá? Vou salvar isso. E aí a gente vai acessando as propriedades aos pouquinhos. Aqui vai ser navegador. E aqui também, meu navegador. É, opa, não é navegador, é browser. Deixa eu colocar aqui navegador. Melhor. Já que a gente está trabalhando com as variáveis navegador, para não misturar nomes. Ah, tá. Finalizei aqui o serviço para a instalação do pacote e não reexecutei o servidor. Então, lembrar de, após a instalação do pacote, executar novamente o servidor. Veja, ele colocou aqui, ó, meu navegador PC, Windows 10, Chrome, né, 122.0.0
E aí ele mostrou várias informações. Por quê? Porque eu pedi uma informação genérica, de apenas o retorno do parser, e aí ele jogou esse valor no navegador e imprimi essa informação. Mas eu quero, por exemplo, pegar somente a informação do Chrome, eu não quero o sistema operacional nesse momento. Aí eu vou colocar navegador.browser. Aqui, quando eu atualizar, aí já vai passar as informações do browser. E ele passa um conjunto de informações. Passa que existe aí um objeto chamado family, que tem o valor Chrome. Tem um objeto também version, que tem esse valor. E tem um objeto chamado version string, que carrega a informação dessa forma. Tá? Digamos que eu queira somente o nome do navegador, não quero a versão. Aí eu vou colocar somente a propriedade family. Eu exibi somente a propriedade family. Então, ponto family. Então, aqui ele mostra que o navegador é o Chrome. Vou atualizar também lá no nosso Internet Explorer. Veja que aqui ele já mostra que é o Edge. Se eu colocasse o Firefox, ele mostrava Firefox. Beleza, então a gente viu aqui que existem inúmeras propriedades. A propriedade do sistema operacional, né, ela fica dentro, vou criar um novo metadado, vou chamar de SO. E a informação de qual é o sistema operacional, ela fica dentro de navegador.os, tá? Operacional System. OS de Operacional System, Sistema Operacional. Vou salvar isso aqui. Veja que eu estou usando a mesma propriedade que é o objeto que foi retornado do parse. E aqui eu vou colocar o sistema operacional. Meu SO é SO. Então, SO é o valor da chave que foi criada para identificar essa informação. Então, ele mostrou aqui, ó, meu SO é Operational System, Family Windows, Version 10. Tá? E da mesma forma como eu peguei o Chrome, eu quero pegar aqui somente o nome do sistema operacional. No caso, ponto family. Por que ponto family? Porque aqui, ó, a propriedade family carrega o nome da versão. Só que nesse caso eu quero pegar não somente o nome do sistema operacional, mas também a sua versão, né? Windows 10. E aí eu vou fazer o seguinte aqui, fazer uma concatenação. Vou colocar aqui, ó, mais, né? navegador.os.version string. Deixa eu conferir se é isso mesmo. É isso mesmo, version string. Vai trazer esse valor 10. Observe aqui o seguinte, estou fazendo aqui uma concatenação com mais. O mais é um operador aritmético que faz soma. Só que, como são strings, ele concatena as duas informações. Vou salvar isso aqui. Vou executar novamente essa informação. E ele coloca o Windows 10. Tá? Então, nessa aula, foi uma aula um pouco mais longa e foi uma aula que eu busquei trazer para vocês para explicar aquilo que eu falei lá no início, né? Explicar o porquê que a gente precisa estar encaminhando esse request. Então, no nosso caso aqui agora, a gente fez uso dos elementos do request para pegar informações
da requisição. E como eu coloquei lá no início, existem inúmeras outras propriedades que vocês podem estar explorando aqui no request que a gente não explorou. A gente focou pura e simplesmente na propriedade meta, né, que é um objeto. E nesse caso aqui a gente fez acesso a somente algumas poucas informações. Isso é importante que vocês aprendam a fazer, né? Porque existem, por exemplo, programas de computador, por exemplo, que eles são disponibilizados para versões diferentes, para sistemas operacionais diferentes. Então, eu fiz um aplicativo e esse aplicativo ele roda tanto no Windows como no Linux. Mas eu quero que a minha página ela identifique o sistema operacional do usuário para saber qual baixar. Se vai baixar a versão com Windows ou com Linux. Então, para a gente tomar essa decisão, a gente pegaria essa informação aqui, ó, do OS. OS Family, por exemplo, para ele pegar o nome, OS Family, para ele pegar o nome do sistema operacional. Então, quando for Windows, ele baixa o programa para Windows. Quando for Linux, ele baixa o programa para Linux. Ok? Então, é isso, pessoal. Finalizo o nosso encontro de hoje. Isso aqui, na verdade, foi uma videoaula bônus, né? E a gente, nesse curso, a gente vai usar muito pouco essas informações aqui. Eu diria até que eu não tenho planos de fazer uso dessas informações, mas trouxe apenas porque pode ser importante conhecer, né, e explorar esses recursos. Ok? Valeu, até a próxima aula.